Aquieta, Ômega. A neve caía em cortinas espessas além das janelas do grande salão, mas a Lara mal notava o frio mais. Ela havia aprendido a viver com isso do jeito que ela havia aprendido a viver com fome e silêncio e o peso de ser indesejada. Seus dedos trabalhavam firmemente, consertando uma capa rasgada que pertencia a uma das candidatas aluna em visita. O tecido era fino, muito mais fino do que qualquer coisa que ela possuía, e ela teve cuidado com cada ponto ao redor dela. O salão zumbia com atividade. O rei alfa da matilha, nascida do gelo, Bjorn Garra de Tempestade, estava sediando o encontro anual onde lobas não acasaladas de territórios vizinhos vinham para se apresentar. Era um espetáculo que havia testemunhado 3 vezes agora, sempre das beiradas, sempre com a cabeça baixa e as mãos ocupadas com qualquer tarefa que a mantivesse útil o suficiente para permanecer. Ela tinha 24 anos e estava com a matilha nascida do gelo por 6 anos. Antes disso, sua vida havia sido algo mais inteiramente, algo que ela tentava não lembrar nas horas diurnas. As memórias vinham de qualquer forma, geralmente em sonhos, geralmente quando o vento uivava como fazia esta noite. Ômega, mais vinho aqui. Ol levantou-se imediatamente, pondo de lado seu concerto. O comando veio de Ingrid, uma loba loira com olhos azul gelo e um vestido que provavelmente custava mais do que a Ara veria em um ano. Ingrid era uma das favoritas desta estação, ou assim a fofoca da cozinha sugeria. Ela tinha a linhagem certa, as conexões certas, e o tipo de beleza que fazia lobos pararem e olharem. Ara encheu o cálice sem encontrar os olhos de ninguém. Ela havia aprendido aquela lição cedo. Ômegas, que atraíam a atenção, raramente se beneficiavam disso. Sinceramente, eu não entendo por que ele sequer os permite nestes encontros, Inga disse para a mulher ao lado dela, sem se incomodar em baixar sua voz. Ômegas deveriam ser mantidos nos aposentos de trabalho. É indecoroso. Sua companheira, uma mulher de cabelo escuro chamada Sasa, riu. Pelo menos esta sabe seu lugar. Você viu o rei Alfa mais cedo? Ele mal olhou para qualquer uma de nós durante a linha de cumprimentos. Eles dizem que ele é impossível de impressionar. Eles também dizem que ele está procurando por uma aluna que possa lidar com mais do que apenas cerimônia. Ingrid respondeu. Alguém forte o suficiente para gerenciar a política da matilha e produzir herdeiros poderosos. Não que qualquer uma de nós tenha sequer conhecido o filho dele ainda. Eles mantêm o menino escondido como um segredo vergonhoso. A mão de Aar tremeu ligeiramente e uma gota de vinho espirrou na toalha de mesa branca. Os olhos de Ingrid se voltaram para ela, afiados e frios. Criatura desajeitada. Limpe isso imediatamente. Sim, minha senhora. A voz de Alá saiu firme apesar do martelar de seu coração. Ela pegou um pano e esfregou a mancha, seus movimentos eficientes e praticados. Ela havia se tornado muito boa em ser invisível enquanto ainda era útil. Quando ela terminou, ela voltou para seu canto e seu concerto, mas a conversa havia se alojado em sua mente. O filho do rei Alfa. Ela havia ouvido sussurros sobre ele, fragmentos de informação que pintavam uma imagem de uma criança mantida separada da vida da matilha. Alguns disseram que ele era doentio. Outros alegaram que ele era violento ou incontrolável. A verdade parecia mudar dependendo de quem estava falando. O que sabia com certeza era que ela nunca o havia visto, nem uma vez em 6 anos. Esse tipo de isolamento falava de algo mais profundo do que simples proteção. A noite avançava. A Ara movia-se através de suas tarefas com precisão mecânica, buscando e carregando, consertando e limpando. As candidatas à luna definhavam e faziam pose, cada uma tentando chamar a atenção do rei Alfa. Bjorn próprio sentava-se à mesa alta. Uma figura massiva com cabelo loiro prateado e olhos da cor do gelo de inverno. Ele observava os procedimentos com uma expressão que não revelava nada, ocasionalmente assentindo quando alguém o abordava diretamente, mas oferecendo pouco mais. Ele era bonito à maneira de geleiras antigas,
belo e totalmente remoto. Ara o havia visto talvez uma dúzia de vezes em 6 anos, sempre de longe, sempre em contexto onde ela era parte do cenário em vez de uma pessoa. Ela conhecia sua reputação, no entanto, justo mais feroz, protetor de sua matilha, mas implacável com ameaças. Um viúvo que havia perdido sua companheira anos atrás sob circunstâncias que ninguém discutia abertamente. Perto da meia-noite, o encontro começou a se dispersar. As candidatas retiraram-se para seus aposentos de hóspedes, ainda rindo e fofocando entre si. Ara ajudou as outras ômegas a limpar as mesas e acender os fogos, trabalhando até suas mãos doerem e seus olhos arderem de exaustão. Ela estava carregando uma pilha final de pratos em direção à cozinha quando ela ouviu isso. Um som tão suave que ela quase o perdeu sob o uivo do vento. Um gemido fino e dolorido, vindo de algum lugar pelo corredor que levava à ala da família. Ara congelou. A ala da família era território proibido para ômegas. Ela sabia isso. Todos sabiam isso. Mas o som veio novamente, e desta vez ela o reconheceu pelo que era. Uma criança chorando. Ela colocou os pratos cuidadosamente e moveu-se em direção ao som, seu coração disparado. O corredor estava mal iluminado, sombras acumulando-se em cantos e portas. Ela deveria voltar. Ela deveria voltar para os aposentos ômega e esquecer o que ela havia ouvido. Mas seus pés continuaram avançando, atraídos por algo que ela não podia nomear. O choro ficou mais alto. Ela o seguiu até uma porta deixada ligeiramente entreaberta, luz quente derramando-se pela fresta. Ara hesitou. Então empurrou a porta aberta apenas o suficiente para ver dentro. O quarto era grande e bem equipado, uma lareira crepitando na lareira. Prateleiras forravam as paredes cheias de livros e figuras de madeira esculpidas. No centro do quarto, um menino sentava em uma cadeira de rodas. Seu pequeno corpo curvado enquanto soluços sacudiam seus ombros. Ele parecia ter cerca de 8 anos, com cabelo tão loiro que era quase branco e pele pálida como neve. Suas pernas estavam cobertas com um cobertor grosso. Mas mesmo da porta, podia ver o jeito que elas jaziam imóveis, o jeito que a cadeira foi construída para apoiar um corpo que não podia se apoiar. O filho do rei Alfa, a criança sobre quem todos sussurravam, mas ninguém reconhecia. Ara sabia que ela deveria ir. Todo instinto gritava para ela recuar antes que alguém a descobrisse aqui. Mas o choro do menino rasgou algo profundo em seu peito, algo que lembrava como era estar sozinha e ferida, sem ninguém para ouvir. Ela empurrou a porta mais aberta e entrou. As cabeças do menino se ergueram, seus olhos arregalados de choque. Eles eram do mesmo azul gelo de inverno de seu pai, mas onde os de Bjorns eram remotos, estes estavam cheios de medo e solidão desesperada. Por favor, não conte, ele sussurrou. Por favor, não conte a eles que eu estava chorando. Eu ficarei quieto, eu prometo. A garganta de Ol apertou. Ela fechou a porta suavemente atrás dela e atravessou o quarto, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas, para que ela estivesse no nível dos olhos dele. De perto, ela podia ver os rastros de lágrimas em suas bochechas e o jeito que suas mãos agarravam o cobertor. Eu não contarei a ninguém, ela disse gentilmente. Meu nome é Ara. Qual é o seu? O menino olhou para ela por um longo momento, como se tentando determinar se ela era real ou algum tipo de truque. Finalmente ele disse, Leif. Meu nome é Leif. É bom conhecer você, Leif. Ara manteve sua voz suave e firme. Você pode me dizer por que você está chorando? Você está ferido? Leif balançou a cabeça, então pareceu reconsiderar. Minhas pernas doem às vezes. Os curandeiros dizem que é normal, que eu não deveria reclamar, mas esta noite está realmente ruim. E eu toquei a campainha, mas ninguém veio. E eu só... Sua voz quebrou. Eu só queria que alguém viesse. Raiva a atravessou, quente e súbita. Esta criança havia sido deixada sozinha com dor, chorando por ajuda que não chegou.
Ela forçou a raiva para baixo, mantendo sua expressão calma. Eu estou aqui agora, ela disse. Eu posso ajudar? Há algum remédio que você deveria tomar ou algo que geralmente o torna melhor? Leif apontou para uma prateleira do outro lado do quarto. Há uma pomada. Os curandeiros a esfregam na minha perna às vezes, mas eu não consigo alcançá-la e eu não devo tentar me mover sem ajuda. Ara pegou a pomada, um pote de barro cheio de algo que cheirava a gaultéria e outras ervas que ela não conseguia identificar. Ela a trouxe de volta para a cadeira de Leif e hesitou. Posso? Ela perguntou, gesticulando para o cobertor. Leif assentiu, sua expressão cautelosa, mas esperançosa. Ara cuidadosamente dobrou o cobertor, revelando pernas finas em calças largas de algodão. Mesmo através do tecido, ela podia ver como elas eram subdesenvolvidas, como jaziam imóveis contra o apoio da cadeira. Ela aqueceu a pomada entre suas palmas e então, com pressão gentil, começou a massageá-la através do tecido e em suas pernas. Leif se enrijeceu no início, então gradualmente relaxou enquanto ela trabalhava. Ara havia aprendido técnicas de massagem anos atrás, no tempo antes, e suas mãos lembravam os movimentos, mesmo que sua mente tentasse esquecer. Isso ajuda? Ela perguntou. Sim, a voz de Leif era pequena, mas sincera. Obrigado. Eles sentaram em silêncio por um tempo, Ara trabalhando a pomada em músculos que não podiam se mover sozinhos, enquanto Leif a observava com uma expressão de admiração, como se a gentileza fosse algo raro e precioso em seu mundo. Por que você estava chorando? Alá perguntou eventualmente. Era apenas a dor ou algo mais também? Leif desviou o olhar, fixando seu olhar no fogo. O encontro, ele disse baixinho. Todas aquelas lobas vieram encontrar o pai para tentar se tornar Luna, mas nenhuma delas perguntou sobre mim. Nenhuma delas sequer sabe que eu existo. E eu os ouvi falando mais cedo quando eles pensaram que ninguém estava ouvindo. Eles disseram que se o pai escolher uma delas, eles se certificarão de que eu seja enviado para uma instalação para lobos quebrados. As mãos de Aar pararam. Você não está quebrado. Sim, eu estou. A voz de Leif era monótona, recitando algo que ele havia claramente ouvido muitas vezes. Minhas pernas não funcionam. Eu não consigo mudar. Eu nunca serei capaz de caçar ou lutar, ou fazer qualquer uma das coisas que um lobo deveria fazer. Eu sou um fardo para a matilha e todos sabem disso. Quem te disse isso? Muitas pessoas, os curandeiros principalmente. Eles não dizem na minha cara, mas eu os ouço falando. Eles dizem que o pai me mantém aqui por obrigação, mas que seria melhor para todos se eu estivesse em outro lugar. Em algum lugar onde eu não seria um lembrete de sua falha. Ara queria encontrar cada pessoa que havia dito tais coisas e fazê-los entender exatamente quanto dano suas palavras haviam causado. Em vez disso, ela terminou com a pomada e cuidadosamente reposicionou o cobertor sobre as pernas de Leif. Ouça-me, ela disse encontrando seus olhos diretamente. Você não é uma falha e você não é um fardo. Seu valor não é determinado por se você pode caçar ou lutar. Há muitas maneiras de ser forte e muitas maneiras de importar. Isso é fácil de dizer, Leif respondeu. Mas havia uma esperança desesperada em sua voz, como se ele quisesse acreditar nela, mas não ousava. Você está apenas sendo legal porque você sente pena de mim. Eu estou sendo honesta porque você merece honestidade. Ara sentou-se no chão ao lado de sua cadeira, suas costas contra a parede. E para o que vale, eu não acho que você esteja quebrado. Eu acho que você está lidando com algo difícil, e as pessoas ao seu redor não lhe deram o apoio que você precisa. Leif a estudou por um longo momento. Você é diferente dos outros. Os serviçais e curandeiros, eles todos olham para mim como se eu fosse algo triste ou assustador, mas você olha para mim como se eu fosse apenas uma pessoa. Você é apenas uma pessoa, a Yara disse simplesmente. Uma pessoa que merece gentileza e respeito, assim como qualquer outra pessoa. Eles conversaram por um tempo mais.
Leif contou a ela sobre seus dias que eram passados em grande parte sozinho neste quarto ou na biblioteca com um tutor que vinha 2 vezes por semana. Ele amava livros, especialmente histórias sobre terras distantes e grandes aventuras. Ele havia se ensinado a entalhar madeira, criando as pequenas figuras que forravam suas prateleiras. Ele era solitário, desesperadamente, mas ele havia aprendido a preencher suas horas com buscas solitárias. Ara contou a ele um pouco sobre si mesma, versões cuidadosamente editadas de sua própria história. Ela descreveu seu trabalho na casa da matilha, a satisfação de consertar algo rasgado ou preparar uma refeição que nutria outros. Ela não mencionou os anos antes de ela vir aqui, ou as cicatrizes escondidas sob suas mangas. Eventualmente, os olhos de Leif começaram a pesar. A dor havia diminuído e a exaustão estava tomando seu lugar. Ara levantou-se e o ajudou a se acomodar mais confortavelmente em sua cadeira, ajeitando o cobertor ao redor dele. "Você vai voltar?" Leif perguntou sonolento. "Por favor, ninguém nunca apenas senta e fala comigo assim." Ara sabia que ela estava arriscando sérias consequências. A ala da família era proibida. Se ela fosse pega, ela poderia ser punida ou expulsa da matilha inteiramente. Mas olhando para esta criança solitária, ela não conseguia se recusar. "Eu voltarei", ela prometeu. "Quando eu puder, eu voltarei." Leif sorriu, o primeiro sorriso real que ela havia visto dele. "Obrigado, Ara." Ela escorregou para fora do quarto tão silenciosamente quanto ela havia entrado, seu coração batendo forte enquanto ela fazia seu caminho de volta pelo corredor proibido. Ela recuperou os pratos que ela havia abandonado e terminou sua jornada para a cozinha, onde a chefe de cozinha deu a ela um olhar afiado por demorar tanto, mas não insistiu por detalhes. Aquela noite, enquanto Ara deitava em seu estreito catre, nos aposentos ômega, ela olhou para o teto e se perguntou o que ela havia acabado de colocar em movimento. Ela havia feito uma promessa a uma criança que desesperadamente precisava de alguém para manter sua palavra. Ela honraria aquela promessa, não importa o que isso lhe custasse. Ela não sabia que, ao fazer isso, ela havia acabado de mudar o curso de sua vida e o futuro de toda a matilha. A manhã seguinte trouxe neve fresca e novos desafios. As candidatas à Luna estavam agendadas para fazer um tour pelos terrenos da matilha, uma exibição cuidadosamente orquestrada destinada a mostrar-lhes o alcance e a força do território nascido do gelo. All foi designada para as cozinhas, ajudando a preparar a elaborada refeição do meio-dia que seguiria o tour. Ela trabalhou ao lado das outras ômegas, descascando vegetais de raiz e sovando massa de pão, enquanto a chefe de cozinha, uma mulher severa chamada Ragna, latia ordens e inspecionava cada prato com padrões exigentes. A cozinha estava quente, quase sufocante após o frio do resto da casa da matilha, e se viu grata pelo calor, mesmo enquanto o suor perlava em sua testa. "Ouvi que você estava vagando pelos corredores tarde na noite passada", disse Marin, outra ômega que trabalhava nas cozinhas. Ela era mais velha que a Ara, talvez 40, com cabelo loiro grisalho e um rosto marcado por anos de trabalho duro. Seu tom era neutro, mas seus olhos continham um aviso. "Eu estava terminando minhas tarefas", Ara respondeu cuidadosamente. "Apenas seja cuidadosa, garota. Tem havido conversas sobre apertar o cerco com ômegas que não ficam onde elas pertencem. Com todas essas lobas de alta linhagem por perto, a matilha quer ter certeza de que não estamos causando nenhum constrangimento." All assentiu e continuou trabalhando, mas o aviso se instalou inquieto em seu estômago. Ela teria que ser mais cautelosa ao visitar Leif. O pensamento de não voltar, de deixá-lo sozinho novamente, fazia seu peito doer, mas ela não podia ajudá-lo se fosse expulsa da matilha. A manhã passou em um borrão de cozinhar e limpar. Por volta do meio-dia, as candidatas retornaram de seu tour, suas bochechas coradas pelo frio e suas vozes brilhantes com entusiasmo forçado.
Ara ajudou a servir a refeição, movendo-se silenciosamente entre as mesas e mantendo seus olhos baixos. O território é impressionante, ela ouviu Ingrid dizer a outra candidata. Mas é tão isolado. Eu não tenho certeza se eu aguentaria ficar tão longe da civilização por meses a fio. O rei Alfa parece valer o sacrifício, no entanto. Sua companheira respondeu com uma risada. Você o viu lá fora? O jeito que ele se movia pela neve, o jeito que os membros da matilha respondiam a ele. Puro poder. Se ele ao menos tivesse realmente falado conosco, Ingrid disse azedamente. Ele não tem sido nada além de formalidades polidas. Como nós devemos conquistá-lo se ele não vai se engajar? Ara ignorou o resto da conversa e continuou seu trabalho. Ela não tinha interesse na manipulação política de lobas de alta linhagem. Seus pensamentos continuavam divagando para a vida, imaginando se ele estava sozinho em seu quarto agora, imaginando se alguém havia verificado ele hoje. Aquela noite, depois que as candidatas haviam se retirado para o grande salão para entretenimento, a Ara terminou suas tarefas atribuídas o mais rápido possível. Ela esperou até as outras ômegas estarem ocupadas, então escorregou em direção à ala da família. Seu coração batia forte enquanto ela fazia seu caminho pelo corredor proibido. Cada sombra parecia esconder uma testemunha potencial. Cada som a fazia congelar de terror de ser descoberta. Mas ela alcançou a porta de Leif sem incidentes e bateu suavemente antes de entrar. O rosto de Liv se iluminou quando ele a viu. Você voltou. Eu pensei que talvez você não voltaria ou não poderia. O rosto de Liv se iluminou quando ele a viu. Você voltou. Eu pensei que talvez você não voltaria ou não poderia. Eu prometi. Ara disse, fechando a porta lá atrás dela. Ela atravessou até a sua cadeira e ajoelhou-se ao lado dela, automaticamente verificando sua expressão por sinais de dor. Como você está se sentindo hoje? Alguém veio te ajudar com a pomada? O sorriso de Leif diminuiu ligeiramente. A curandeira veio esta manhã. Ela fez o tratamento, mas ela não falou comigo. Ela nunca faz. Apenas entra, faz o que precisa ser feito e sai novamente. All sentiu aquele familiar lampejo de raiva, mas o afastou. A raiva não ajudaria Leif agora. Bem, eu estou aqui agora e eu falarei o quanto você quiser. O que você gostaria de fazer esta noite? Os olhos de Leif brilharam novamente. Você poderia ler para mim? Eu tenho um livro novo sobre os reinos antigos antes das matilhas se formarem. Eu tenho tentado terminá-lo, mas algumas das palavras são difíceis. Eu ficaria feliz em fazê-lo. Eles se estabeleceram em uma rotina confortável. Ara puxou uma cadeira para perto de Leif e abriu o pesado tomo que ele indicou. Suas páginas amareladas com a idade e sua encadernação rachada pelo uso. Ela leu em voz alta sobre antigos reinos de lobos e as guerras que haviam eventualmente levado à estrutura de matilha que eles conheciam hoje. Quando ela encontrava palavras que Leif não conhecia, ela as explicava pacientemente, e quando ele tinha perguntas sobre a história, ela respondia o melhor que podia. A luz do fogo lançava sombras dançantes pelo quarto, e fora das janelas, a neve continuava a cair em cortinas espessas. Por um pouco de tempo, podia quase esquecer a precariedade de sua posição, o perigo de ser pega aqui, o peso de todas as coisas das quais ela estava tentando escapar. Eles estavam na metade de um capítulo sobre a formação dos primeiros pactos do norte quando a porta se abriu sem aviso. O coração de Ara parou. Ela levantou o olhar, o livro caindo de seus dedos sem nervos, e se viu encarando o rei Alfa Bjorn Garra de Tempestade. Ele estava na porta, maciço e imponente na luz bruxuleante do fogo. Seu cabelo loiro prateado estava solto ao redor de seus ombros, e ele vestia roupas simples em vez do traje formal que ele havia usado durante o encontro. Mas não havia nada de simples no jeito que ele preenchia o espaço, o poder bruto que irradiava dele mesmo na quietude. Seus olhos azul gelo se moveram de Leif para Ara, e sua expressão mudou de surpresa para algo mais duro,
Algo que fez os instintos de loba de Ara gritarem para ela se submeter, para se fazer pequena e não ameaçadora. Ela se levantou rapidamente, sua cadeira raspando no chão, e curvou-se profundamente com a cabeça baixa. Rei Alfa, eu peço desculpas. Eu estava apenas saindo. Estava? Sua voz era profunda e fria como o vento de inverno. E o que exatamente você estava fazendo aqui em primeiro lugar? Esta ala é proibida a serviçais. Eu sei, Rei Alfa. Eu sinto muito. Eu ouvi. Ela se interrompeu, sem querer explicar que ela havia ouvido Leaf chorando, que ninguém havia vindo para ajudá-lo. Isso parecia uma traição ao menino, uma exposição de sua vulnerabilidade para alguém que já deveria saber disso. Pai, por favor, não fique com raiva dela. A voz de Leaf era pequena, mas firme. Eu pedi para ela vir. Eu toquei a campainha por ajuda ontem à noite e ninguém respondeu, e ela me ouviu e veio. Ela ajudou com minha dor, e então eu pedi para ela voltar e ler para mim. É minha culpa, não dela. O olhar de Bjorn mudou para seu filho, e algo tremeluziu em seu rosto muito rapidamente para Ara identificar. Dor, talvez, ou culpa. Você tocou a campainha ontem à noite? Sim, pai. Minhas pernas estavam doendo muito. Eu toquei a campainha, mas ninguém veio. E então a Ara me ouviu chorando e me ajudou com a pomada. A temperatura no quarto pareceu cair vários graus. A mandíbula de Bjorn se apertou, e quando ele falou novamente, sua voz carregava uma ponta que fez a pele de Ara arrepiar com medo instintivo. Ninguém atendeu sua campainha. Não era uma pergunta, mas Leif assentiu de qualquer forma. Acontece às vezes. Eu sei que todos estão ocupados. Isso é inaceitável. Bjorn atravessou o quarto em 3 longas passadas e ajoelhou-se ao lado da cadeira de Leif, suas mãos grandes gentis enquanto ele examinava seu filho. Você está com dor agora? Não, pai. Ara me ajudou com a pomada e está muito melhor hoje. Os olhos de Bjorn se voltaram para Ara novamente, e desta vez ela viu algo diferente neles. Não raiva, exatamente, mas de uma intensidade que a fazia querer fugir. Você sabe como aplicar o tratamento corretamente? Sim, Rei Alfa. Al manteve sua voz firme com esforço. Eu aprendi técnicas de massagem anos atrás. Eu tive cuidado para aquecer a pomada e trabalhá-la nos músculos gentilmente. E você voltou esta noite para ler para ele. Sim, Rei Alfa. Ele me pediu para voltar e eu não pude recusar. No momento em que as palavras deixaram sua boca, ela percebeu como elas soavam. Uma ômega não podia recusar um pedido direto, mas não era isso que ela queria dizer. Ela o havia voltado porque queria, porque deixar Leaf sozinho havia parecido errado de uma maneira que ela não conseguia articular. Bjorn a estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Então ele se levantou e gesticulou em direção à porta. Venha comigo, Leaf. Eu mandarei alguém para ajudá-lo a se preparar para dormir. Mas, pai... Agora, Leaf. Não havia discussão com aquele tom. O estômago de Ara se retorceu com pavor enquanto ela seguia Bjorn para fora do quarto e pelo corredor. Ele a levou para um escritório que ela nunca havia visto antes, um quarto forrado com mapas e armas e prateleiras de livros. Uma lareira queimava na lareira e as janelas davam para os campos de treinamento cobertos de neve. Bjorn fechou a porta atrás deles e virou-se para encará-la. No espaço fechado, ele parecia ainda maior, ainda mais avassalador. Ara manteve seus olhos baixos e sua postura submissa, todo instinto dizendo a ela que ela estava em sério perigo. Olhe para mim. O comando era absoluto. Ara levantou seus olhos lentamente, encontrando seu olhar gelo de inverno com esforço. De perto, ela podia ver as linhas de tensão ao redor de seus olhos, o peso que ele carregava na postura de seus ombros. Ele era mais jovem do que ela pensava, talvez 35, embora ele se portasse com a autoridade de alguém muito mais velho. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Ara Rei Alfa.
Há quanto tempo você está com a matilha nascida do gelo? 6 anos, Rei Alfa. E nesses 6 anos, você nunca esteve na ala da família antes de ontem à noite. Não, Rei Alfa. Eu sei que é proibido. Eu não teria entrado, exceto que eu ouvi Leif chorando e ninguém estava vindo para ajudá-lo. A expressão de Bjorn escureceu. Conte-me exatamente o que aconteceu ontem à noite. Alá relatou os eventos cuidadosamente, não deixando nada de fora. Ela descreveu ouvir o choro, encontrar Leif sozinho e com dor, ajudando-o com a pomada. Ela explicou que ele havia pedido para ela retornar, e ela havia concordado porque ele estava solitário e ela não conseguia se recusar. Quando ela terminou, Bjorn ficou em silêncio por um longo momento. Ele se virou dela e olhou pela janela para a neve caindo, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. A campainha do meu filho está conectada aos aposentos do curandeiro, ele disse finalmente. Se ninguém atendeu, significa que alguém ignorou um chamado direto por ajuda de uma criança com dor. Ar não disse nada. Não havia nada que ela pudesse dizer que não soasse como crítica aos sistemas de sua matilha. E ela não tinha o direito de criticar nada. Você disse que aprendeu técnicas de massagem anos atrás. Bjorn continuou. Onde? A pergunta a pegou de surpresa. Ela havia sido cuidadosa por 6 anos para nunca discutir seu passado, nunca dar a ninguém razão para fazer perguntas sobre de onde ela havia vindo ou o que ela havia deixado para trás. Mas mentir para um rei alfa era impensável, e a verdade parecia estar sendo arrastada para fora dela pela pura força de sua autoridade. Eu fui treinada como aprendiz de curandeira, ela disse baixinho, antes de eu vir para cá. E por que você deixou aquela posição? A garganta de Alá apertou. O quarto, de repente, parecia muito pequeno, muito quente, apesar do frio do inverno escoando pelas janelas. Eu tive que deixar minha matilha anterior. As circunstâncias eram difíceis. Difíceis? Como? Ela não conseguia responder. As palavras presas em sua garganta, emaranhadas com memórias que ela havia passado 6 anos tentando enterrar. Suas mãos começaram a tremer, e ela as apertou juntas para esconder o tremor. Bjorn virou-se para encará-la, e sua expressão havia mudado para algo que poderia ter sido compreensão. Você não precisa responder a isso, mas eu preciso saber se você é um perigo para o meu filho. Eu nunca o machucaria, Alar disse, e as palavras saíram ferozes, apesar de seu medo. Nunca. Ele é uma boa criança que merece melhor do que ser deixado sozinho e com dor. Algo tremeluziu nos olhos de Bjorn novamente, aquele mesmo breve lampejo de dor ou culpa. Sim, ele merece, ele concordou baixinho. E ainda assim eu falhei em garantir que ele recebesse esse cuidado. A admissão a surpreendeu. Reis alfa geralmente não reconheciam falhas, especialmente não para ômegas. Eu tenho estado focado na política da matilha, Bjorn continuou, sua voz assumindo um tom amargo, em encontrar uma aluna que possa me ajudar a navegar as relações cada vez mais complexas entre territórios, em manter nossa força e nossas fronteiras. E ao fazer isso, eu negligenciei em garantir que meu próprio filho recebesse a atenção que ele precisa. Ara queria dizer algo reconfortante, mas ela não tinha o direito de confortar um rei alfa. Ela permaneceu em silêncio, esperando por qualquer julgamento que ele passaria. Leif gosta de você, Bjorn disse. Eu não o via sorrir assim há meses, talvez mais tempo. Ele é fácil de gostar, Rei Alfa. Ele é inteligente e gentil, e ele se esforça tanto para ser corajoso mesmo quando as coisas são difíceis. Sim, ele é. Bjorn moveu-se para sua mesa e encostou-se nela, parte da autoridade formal caindo para revelar o pai exausto por baixo. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos, um acidente de caça. Ela estava grávida de nosso segundo filho e perdemos ambos. O peito de Ara se apertou com simpatia. Eu sinto muito. A condição de Liv se desenvolveu um ano depois.
Os curandeiros dizem que foi uma doença que danificou sua coluna, deixando suas pernas paralisadas. Ele nunca andará, nunca se transformará. Para um lobo, isso é uma sentença de morte. Na maioria das matilhas, eles o teriam exposto, deixado-o morrer como um ato de misericórdia. Isso não é misericórdia, a Lara disse antes que ela pudesse se conter. Isso é assassinato. Os lábios de Bjorn se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Eu concordo, e é por isso que Leif ainda está aqui, ainda vivo. Mas mantê-lo seguro significou mantê-lo escondido. As outras matilhas veem a deficiência como fraqueza e a fraqueza como uma oportunidade para desafiar nossa força. Eu não posso permitir que eles saibam sobre a condição de Leif. Então ele vive sozinho, Ara disse baixinho. Escondido como um segredo vergonhoso com apenas curandeiros que o tratam como uma tarefa a ser cumprida em vez de uma pessoa para cuidar. Sim, a palavra era pesada com arrependimento. Eu pensei que estava protegendo-o. Em vez disso, eu o isolei. Eles ficaram em silêncio por um momento, a lareira crepitando e o vento uivando lá fora. A Ara podia sentir o peso da exaustão de Bjorn, sua culpa, seu amor desesperado por seu filho emaranhado com seu dever para com sua matilha. Ela entendia esse tipo de escolha impossível. O jeito que as circunstâncias podiam te forçar a decisões que rasgavam sua alma. Eu quero que você continue visitando Leif, Bjorn disse finalmente. A cabeça de Aar se ergueu em surpresa. Rei Alfa, ele precisa de alguém que o trate como uma pessoa em vez de uma obrigação. Alguém que se sente com ele e leia para ele e o ajude quando ele estiver com dor. Você fez isso e ele respondeu bem a você. O olhar de Bjorn era firme e avaliador. Eu estou te designando como seu cuidador principal. Você será movida das tarefas gerais da matilha para atender às necessidades dele especificamente. Eu agradeço, Rei Alfa. A mente de Aar correu com as implicações. Esta era uma mudança enorme, uma responsabilidade que parecia tanto aterrorizante quanto certa de uma maneira que ela não conseguia explicar. Há condições, Bjorn continuou. Você se reportará diretamente a mim sobre o cuidado e as necessidades dele. Se ele estiver com dor ou aflito, eu quero saber imediatamente. Você manterá a privacidade dele? Absolutamente. Ninguém fora do pessoal necessário deve saber detalhes sobre a condição dele. E você continuará a ensiná-lo a engajar sua mente. Ele é brilhante e essa inteligência não deve ser desperdiçada. Eu entendo, Rei Alfa. Bom, Bjorn afastou-se da mesa e moveu-se em direção à porta, então parou. Ar. Sim, Rei Alfa. Obrigado por ajudá-lo ontem à noite, por ouvi-lo quando ninguém mais o fez. As palavras eram simples, mas carregavam um peso de emoção que fez a garganta de Ara apertar. Ela curvou a cabeça em reconhecimento, incapaz de confiar em sua voz. Depois que Bjorn saiu, Ara ficou sozinha no escritório por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela esperava punição, possivelmente expulsão. Em vez disso, ela havia recebido uma posição de confiança, sido designada para cuidar do filho do Rei Alfa. Deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, parecia estar na beira de um precipício, sabendo que um passo errado a faria cair na escuridão. Ela fez seu caminho de volta para os aposentos ômega lentamente, sua mente fervilhando. E as outras ômegas já estavam dormindo, sua respiração suave preenchendo o quarto apertado. All deitou em seu catre e olhou para o teto, observando sombras dançarem na luz fraca do fogo aceso. Amanhã, tudo mudaria. Ela se mudaria dos aposentos ômega para um quarto perto de Leif. Passaria seus dias cuidando de uma criança que desesperadamente precisava de cuidados. Ela estaria mais perto do Rei Alfa, sujeita à sua supervisão e julgamento diretos. E ela teria que estar constantemente vigilante, constantemente cuidadosa, porque os segredos que ela carregava não podiam ser expostos. As cicatrizes escondidas sob suas mangas, o trauma enterrado em seu passado.
A verdadeira razão pela qual ela havia fugido de sua matilha anterior, 6 anos atrás, tudo isso tinha que permanecer escondido. Porque se alguém descobrisse a verdade sobre o que havia sido feito a ela, sobre o que ela havia sobrevivido, isso destruiria a frágil segurança que ela havia construído aqui. Ara fechou os olhos e tentou dormir, mas o descanso não vinha. Lá fora, o vento uivava como lobos cantando para a lua, e a neve continuava a cair em cortinas espessas, enterrando o mundo em silêncio branco. As semanas que se seguiram passaram em um ritmo que parecia quase paz. Ara mudou-se para um pequeno quarto adjacente aos aposentos de Life, um espaço muito mais agradável do que qualquer lugar onde ela havia vivido em 6 anos. Tinha uma cama de verdade com peles grossas, uma janela que dava para a floresta e uma lareira que ela podia cuidar sozinha. Mais importante, isso lhe dava acesso imediato a Leaf sempre que ele precisava de ajuda. Ela se dedicou às suas novas funções com um senso de propósito que não sentia desde antes de tudo ter desmoronado. Suas manhãs começavam ajudando Liv em seus exercícios, trabalhando cuidadosamente a pomada em suas pernas, enquanto eles conversavam sobre seus sonhos ou os livros que ele estava lendo. Ela lhe trazia o café da manhã e ficava para comer com ele, algo que claramente deleitava o menino. As tardes eram para as lições. Ara descobrindo que Liv tinha uma mente rápida que absorvia informações como uma esponja absorve água. Eles estudaram história e matemática, linguagem e estratégia, e Liv floresceu sob a atenção. As noites eram para a leitura. Os dois se enrolavam perto do fogo enquanto Ara dava vida a contos antigos com sua voz. Às vezes, Bjorn se juntava a eles, sentando-se em uma cadeira para ouvir enquanto ele lidava com a correspondência. Aqueles momentos pareciam estranhamente domésticos, quase como uma família de verdade, e a Lara tinha que se lembrar de não se sentir confortável, de não baixar a guarda. Mas era difícil manter distância quando Liv a olhava com tanto afeto aberto, quando ele ria de suas piadas e pedia sua opinião sobre tudo, desde estratégia militar até qual sabor de pão doce ele deveria pedir das cozinhas. Era ainda mais difícil quando Bjorn a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo que fazia seu pulso acelerar e sua loba se agitar inquietamente. 3 semanas após sua reatribuição, a primeira complicação real surgiu. Ara estava ajudando Leif com seus exercícios matinais quando ouviu vozes alteradas no corredor lá fora. Ela reconheceu uma delas imediatamente. O tom afiado e cortante de Senna, a ômega que havia tornado a vida de Alara miserável por 6 anos, com sua crueldade casual e suas aspirações de chamar a atenção do Rei Alfa. É completamente inapropriado, Singa estava dizendo, sua voz carregando claramente pela porta. Uma ômega do status dela não deveria ser permitida em nenhum lugar perto da ala da família, muito menos ter aposentos privados e acesso direto ao filho do Rei Alfa. O Rei Alfa tomou sua decisão. Kela era Eninkaka, a chefe da equipe da casa. Sua voz firme, mas cansada. Não é nosso lugar questionar isso. Mas você não vê o que ela está fazendo. Ela está se posicionando, tentando usar o menino para se aproximar do Rei Alfa. Todas nós sabemos o que ela quer. As mãos de Ara pararam na perna de Liv. O menino estava observando seu rosto, sua expressão preocupada. Não a escute, ele disse baixinho. Ela está apenas com ciúmes. Eu sei. Ara forçou suas mãos a retomar sua massagem gentil, embora seu estômago estivesse torcido em nós. Não importa o que ela pensa. Mas importava porque Senna tinha influência entre as ômegas, e a fofoca se espalhava pela matilha como fogo em madeira seca. Se Senna decidisse tornar a posição de Alara aqui um problema, ela poderia tornar a vida muito difícil. As vozes no corredor diminuíram enquanto as duas mulheres se afastavam. Ara terminou o tratamento de Liv em silêncio, sua mente correndo através de possíveis complicações. Ela havia estado tão focada em cuidar de Liv, nesta pequena bolha de segurança, que ela havia encontrado
que ela não havia considerado como isso poderia parecer para os outros. Uma ômega subindo acima de sua posição, recebendo privilégios e acesso que outros invejavam. Ara, a voz de Leaf era hesitante. Você está preocupada com o que ela disse? Um pouco, Ara admitiu. Não havia sentido em mentir para ele. Leaf era muito perspicaz e ele merecia honestidade. Mas eu estou mais preocupada com você. Se as pessoas começarem a questionar minha presença aqui, isso pode causar problemas para você também. Pai não vai deixá-los causar problemas. Ele escolheu você para me ajudar, e o que o Rei Alfa decide é lei. Alá sorriu apesar de sua ansiedade. Você está certo. Eu provavelmente estou me preocupando por nada. Mas ela não estava se preocupando por nada, como ficou claro naquela noite. Ela estava voltando das cozinhas com a bandeja de jantar de Liv quando encontrou Senna no corredor. A outra ômega estava vestida com um vestido muito mais fino do que qualquer coisa apropriada para as tarefas diárias da matilha. Seu cabelo loiro, elaboradamente trançado, e seu rosto pintado com cosméticos sutis. Ela estava claramente se preparando para a refeição da noite, no grande salão onde ela se posicionaria para chamar a atenção de Bjur, como ela vinha fazendo por meses. Bem, Senna disse, bloqueando o caminho de Ara. Olhe para você brincando de ser importante. Você realmente acha que isso vai durar? Eu estou apenas fazendo o trabalho que me foi atribuído, Ara disse, mantendo sua voz neutra. Com licença, eu preciso levar esta comida para Leaf antes que ela esfrie. Leaf, Senna repetiu, seu tom zombeteiro. Você usa o nome dele tão familiarmente. Diga-me, o Rei Alfa sabe o quão confortável você se fez nos aposentos de seu filho? Como você se insinuou em uma posição de confiança? O Rei Alfa me designou para cuidar de seu filho. Isso é tudo o que eu estou fazendo. É? Senna se aproximou e sentiu o cheiro de perfume caro, misturado com algo mais afiado, algo que cheirava a malícia. Ou você está usando o menino para se aproximar do próprio Rei Alfa. Todos sabem que você está sozinha com ele à noite, sentada perto do fogo como se pertencesse lá, como se você fosse alguém especial em vez de apenas outra ômega quebrada fugindo de seu passado. O sangue de Ara gelou. O que você disse? Oh, você pensou que ninguém notou? Você chegou 6 anos atrás com nada, sem referências, sem matilha disposta a te defender. Você estava desesperada e meio faminta, e nós te acolhemos por caridade. Mas todos nós nos perguntamos de que você estava fugindo. O que você fez que a deixou tão ansiosa para desaparecer na posição mais baixa em uma nova matilha? Eu não fiz nada de errado. As palavras saíram mais duras do que a Ara pretendia, sua loba surgindo com raiva defensiva. E meu passado não é da sua conta. É da conta do Rei Alfa, no entanto, não é? Especialmente se ele está confiando seu filho a você. Eu me pergunto se ele sabe quais segredos você está escondendo, quais cicatrizes você mantém cobertas. O coração de Ar parou. Senna não podia saber. Ninguém sabia. Ela havia sido tão cuidadosa, sempre mantendo seus braços cobertos, sempre se trocando em privacidade, nunca deixando ninguém ver a evidência do que havia sido feito a ela. Mas o sorriso de Senna era afiado e sabichão. Você não é tão cuidadosa quanto pensa. Eu te vi semana passada quando você estava se lavando. Você virou e sua manga subiu e eu vi as marcas. Queimaduras antigas, não eram? E cortes. O tipo de cicatrizes que contam uma história muito específica. A bandeja nas mãos de Ara começou a tremer. Ela queria correr, fugir, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Você não sabe do que está falando. Não sei. Essas são cicatrizes de punição, Ara. O tipo dado a ômegas que desagradaram seus alfas. O tipo que te marca como danificada, como alguém que não conseguiu cumprir suas tarefas mais básicas. É disso que você está fugindo. Seu alfa anterior te expulsou por ser defeituosa? Pare. A palavra saiu como um rosnado.
A loba de Ara avançando com fúria protetora. Ela havia passado 6 anos aceitando as pequenas crueldades de Senna, suas dispensas casuais e comentários cortantes. Mas isso era diferente. Este era um ataque às feridas mais profundas que Ara carregava, o trauma que ela havia sobrevivido por pura e desesperada vontade. Ou talvez fosse pior do que isso. Senna continuou, claramente desfrutando da angústia de Ara. Talvez você foi rejeitada por um companheiro. Talvez você falhou em dar a ele filhos e ele te puniu por isso. É por isso que você está tão ansiosa para fazer o papel de mãe para Liv? Porque você não podia ter filhotes próprios? Algo dentro estalou. A bandeja caiu no chão, comida espalhando-se pela pedra, e ela se viu avançando com os dentes à mostra e sua loba queimando em seus olhos. Você não sabe nada sobre o que aconteceu comigo, nada sobre o que eu sobrevivi. E se você algum dia falar sobre isso novamente, se você algum dia ameaçar expor algo que não é seu para compartilhar, eu farei você se arrepender. Senna cambaleou para trás, um medo genuíno atravessando seu rosto. Por apenas um momento, Ara se viu pelos olhos da outra ômega. Viu a raiva selvagem que a havia transformado de serva submissa em algo perigoso. Então uma voz cortou a tensão como uma lâmina através da seda. O que está acontecendo aqui? Bjorn estava no fim do corredor, sua estrutura maciça retroiluminada por tochas, sua expressão trovejante. Ele deve ter vindo dos campos de treinamento porque ainda estava com suas vestes de luta, e o cheiro de neve e esforço agarrava-se a ele. Seus olhos azul-gelo moveram-se de Senna para Ara, para a comida espalhada no chão, observando a cena com a avaliação afiada de um guerreiro. Senna imediatamente caiu em uma postura submissa, sua cabeça baixa. Rei Alfa, eu peço desculpas. Eu estava lá apenas falando com Ara e houve um acidente com a bandeja. Um acidente? A voz de Bjorn era monótona, descrente. Ele se aproximou e podia sentir o poder irradiando dele, a fúria mal controlada de um alfa que sabia que algo estava errado. Ara, o que aconteceu? A garganta de Ara estava lá apertada. Ela queria mentir para amenizar isso e evitar o confronto que viria de dizer a verdade. Mas ela nunca havia sido capaz de mentir para uma autoridade direta, e a presença de comando de Bjorn fazia a honestidade parecer inevitável. Senna estava fazendo acusações sobre meu passado, ela disse baixinho. Sobre por que eu vim para esta matilha 6 anos atrás. Ela sugeriu que eu estava usando a vida para me posicionar, e ela ameaçou compartilhar informações sobre mim que ela não tinha o direito de descobrir. A mandíbula de Bjorn apertou. Que informações? Não importa, Rei Alfa. É pessoal e não tem relação com minha capacidade de cuidar de seu filho. Se está causando conflito em minha matilha, importa. Bjorn voltou sua atenção para a cena e a temperatura no corredor pareceu cair. O que você disse a ela? O rosto de Senna havia ficado pálido. Eu apenas sugeri que talvez deveríamos saber mais sobre o histórico dela, Rei Alfa. Ela veio para cá sem referências, sem matilha disposta a defendê-la. Para alguém em tal posição de confiança com seu filho, não deveríamos saber do que ela está fugindo? Essa decisão é minha para tomar, não sua. E eu noto que você não respondeu minha pergunta. O que especificamente você disse a ela? A boca de Senna se abriu e fechou. Ela claramente não esperava ser desafiada tão diretamente. Não havia antecipado que Bjorn se importaria com os detalhes de uma discussão entre ômegas. Eu posso ter mencionado que eu tinha visto cicatrizes em seus braços, ferimentos antigos que sugeriam que ela havia sido punida por um alfa anterior. Eu apenas pensei que você deveria saber, caso isso indicasse que ela era inadequada. Você viu cicatrizes no corpo dela sem o consentimento ou conhecimento dela, e então usou essa informação para atacá-la. A voz de Bjorn havia ficado perigosamente quieta. Você violou a privacidade dela e então usou seu trauma como arma contra ela. Isso é um resumo preciso? Eu estava apenas tentando proteger,
Responda à pergunta. Sena estremeceu. Sim, Rei Alfa. Saia da minha vista. Reporte-se a Inga para reatribuição. Você não é mais bem-vinda na casa principal. O rosto de Sena enrugou. Mas, Rei Alfa, eu estava apenas... Agora. O comando era absoluto. Sena fugiu pelo corredor, seu vestido caro rodopiando ao redor dela, e Ara foi deixada sozinha com Bjorn e os restos espalhados do jantar de Leif. Por um longo momento, nenhum deles falou. Ara manteve seus olhos baixos, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia romper suas costelas. Ela havia revelado demais, deixado seu controle escapar. E agora Bjorn sabia que havia segredos em seu passado. Cicatrizes que contavam histórias que ela nunca quisera compartilhar. Olhe para mim, Bjorn disse finalmente, sua voz mais gentil do que havia sido com Sena, mas ainda carregando autoridade inconfundível. Ara levantou seus olhos lentamente. A expressão de Bjorn havia mudado de fúria para algo mais complexo, algo que parecia quase preocupação. Ela estava dizendo a verdade sobre as cicatrizes. Ele disse. Não era uma pergunta. Sim, Rei Alfa. Você me mostraria? O fôlego de Ara engatou. Por favor, não me peça para fazer isso. Eu não estou te comandando. Eu estou pedindo. Mas, Ara, se você está carregando trauma de abuso, eu preciso saber. Não porque isso te torna inadequada para cuidar de Leif, mas porque eu preciso entender o que você sobreviveu, o que você pode precisar de apoio para curar. A gentileza em sua voz era quase mais difícil de suportar do que a raiva teria sido. Alá sentiu lágrimas picar em seus olhos, e ela las piscou furiosamente. Ela havia prometido a si mesma 6 anos atrás que nunca mais choraria por isso. Nunca deixaria o que havia sido feito a ela a reduzir a lágrimas. Mas Bjorn estava esperando, paciente e imóvel, e ela percebeu que este momento havia sido inevitável desde o início. Você não podia construir algo real sobre uma fundação de segredos. Eventualmente, a verdade exigia ser vista. Com as mãos trêmulas, a Ara colocou a bandeja caída corretamente e então lentamente arregaçou a manga esquerda. As cicatrizes eram visíveis imediatamente, linhas pálidas contra sua pele, onde queimaduras haviam cicatrizado mal. Havia dezenas delas, algumas pequenas e outras grandes, criando um padrão que falava de tortura deliberada e repetida. Ela ouviu a inspiração afiada de Bjorn, mas não olhou para o rosto dele. Ela não podia suportar ver nojo ou pena ali. Em vez disso, ela arregaçou a manga direita, revelando mais das mesmas queimaduras e cortes, alguns que haviam sido costurados mal, e deixaram grossas cristas de tecido cicatricial. Como? A voz de Bjorn era áspera, mal controlada. Quem fez isso com você? Meu alfa anterior, Ara disse baixinho. Alfa Ragnar da matilha de madeira de ferro. Eu era sua ômega designada para sua casa quando eu tinha 18 anos. Ele era cruel com todas as suas ômegas, mas especialmente comigo porque eu tinha treinamento de curandeira, porque eu podia ler e escrever e pensar por mim mesma. Lhe disse que eu era muito orgulhosa, que eu precisava ser ensinada a meu lugar. Foi assim que ele te ensinou. As palavras saíram como cascalho, afiadas e cortantes. As queimaduras vieram de ferros quentes, os cortes de facas. Ele me puniria por pequenas infrações, por falar fora de hora, ou encontrar seus olhos ou questionar suas ordens. Ele disse que a dor me tornaria submissa, quebraria meu espírito e me tornaria a ômega perfeita. A voz de Ar permaneceu firme por pura força de vontade. Isso durou por 2 anos, e então uma noite ele foi longe demais. Ele queimou minhas costas tão gravemente que eu não conseguia ficar de pé, não conseguia trabalhar. O curandeiro da matilha disse que eu poderia morrer de infecção. Mas você sobreviveu. Sim, e quando eu estava forte o suficiente para andar, eu corri.
Eu deixei tudo para trás e viajei por semanas até que eu estivesse longe o suficiente para que Ragnar não se incomodasse em me rastrear. Eu vim para cá porque a matilha nascida do gelo era conhecida por ser forte e estável, e eu pensei que eu poderia desaparecer nas fileiras mais baixas e finalmente estar segura. Bjorn ficou em silêncio por um longo momento. Quando Ara finalmente reuniu a coragem de olhar para o rosto dele, ela viu uma expressão de tal fúria fria que ela instintivamente deu um passo para trás. Não, ele disse imediatamente. Não me tema. Eu não estou com raiva de você. Eu estou com raiva do monstro que fez isso com você e de mim mesmo por não saber, por não fazer perguntas quando você chegou 6 anos atrás sem nada. Você não tinha razão para fazer perguntas. Eu era apenas outra ômega buscando afiliação à matilha. Sempre há ômegas buscando afiliação. Mas você não era apenas outra ômega. Você tinha treinamento de curandeira, educação, habilidades que deveriam ter sido valorizadas. Em vez disso, você foi colocada nas cozinhas e tratada como descartável. Bjorn se aproximou e podia sentir o calor irradiando dele, o poder mal contido de seu lobo. Ragnar da matilha de madeira de ferro. Eu o conheço. Tivemos negócios sobre fronteiras de território. Ele sempre me pareceu arrogante e cruel, mas eu não sabia a extensão de sua brutalidade. Não importa agora. Eu estou aqui e ele está lá e eu construí uma vida onde eu estou segura dele. Isso importa. Bjorn estendeu a mão lentamente, dando tempo para ela se afastar e gentilmente tocou uma das cicatrizes em seu antebraço. Seus dedos eram quentes e seu toque era tão cuidadoso que fez a garganta dela apertar. Isso importa porque foi feito a você. Porque você sobreviveu a algo que teria quebrado a maioria das pessoas e você saiu do outro lado ainda gentil, ainda capaz de cuidar do meu filho com tanta paciência e gentileza. Essa força merece ser reconhecida. A Ara não conseguia falar. Ninguém nunca a havia chamado de forte antes. Danificada, sim, quebrada, certamente, mas nunca forte. Eu quero matá-lo. Bjorn continuou, sua voz caindo para um rosnado que tornava seu lobo evidente. Eu quero viajar para a matilha de madeira de ferro e desafiá-lo pelo que ele fez a você. Por cada cicatriz, cada momento de dor, cada noite que você passou em terror. Você não pode, Ara disse rapidamente. Isso causaria problemas entre as matilhas e não vale a pena. Eu não valho a pena começar um conflito por mim. Você vale a pena. Os olhos de Bjorn brilhavam com convicção. Você vale a pena proteger, vale a pena defender, vale a pena ir à guerra se necessário. E eu preciso que você entenda isso, Ara. Você não é descartável. Você não é mercadoria danificada. Você é uma sobrevivente que merece segurança e respeito e a chance de curar. As lágrimas que ela estava segurando finalmente transbordaram. Ela tentou enxugá-las, humilhada pela demonstração de fraqueza, mas Bjorn segurou suas mãos gentilmente. Está tudo bem chorar, ele disse. Está tudo bem sentir isso. Você tem carregado isso sozinha por 6 anos, e isso é muito tempo para suportar tal peso sem apoio. Eu não sei como aceitar apoio, Alar admitiu em meio às lágrimas. Eu não sei como confiar que isso não será usado contra mim depois. Então nós aprenderemos juntos, um dia de cada vez, um momento de cada vez, e eu provarei a você que isso é real, que você pode confiar nisso. A expressão de Bjorn suavizou. Eu preciso que você entenda algo, Ara. O que eu sinto por você, o que meu lobo reconhece em você, não é apenas sobre proteger alguém vulnerável. É mais do que isso. O coração de Ol começou a bater forte. O que você quer dizer? Eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Eu acho que você sentiu isso também. A atração entre nós. O jeito que meu lobo se acalma quando você está perto. O jeito que eu me pego pensando em você constantemente, querendo garantir sua felicidade e segurança acima de tudo. O laço de companheiro, Ara sussurrou.
Ela estava tentando não reconhecer isso, tentando não ter esperança. Mas a verdade havia crescido inegável nas últimas semanas. O jeito que sua loba respondia à presença de Bjorn, o senso de correção que ela sentia quando estavam juntos, a atração que a fazia querer estar perto dele mesmo, quando o bom senso dizia que ela deveria manter distância. Sim, o laço de companheiro. As mãos de Bjorn deslizaram de seus ombros para gentilmente segurar seu rosto. Eu senti isso pela primeira vez que eu realmente olhei para você quando você estava em meu escritório e defendeu seu direito de cuidar de Leif. Foi como se algo se encaixasse, algo que eu estava perdendo sem saber, e só cresceu mais forte desde então. Mas você é o Rei Alfa, Ala disse, sua voz falhando. E eu sou apenas uma ômega com um passado traumático e cicatrizes por todo o meu corpo. Você poderia ter qualquer um, alguém inteiro e sem danos e digno do seu status. Você é inteira, Bjorn disse ferozmente. Suas cicatrizes não te diminuem. Elas te fazem uma sobrevivente. E você é absolutamente digna, Ara. Digna de respeito e cuidado e amor. Digna de ser minha companheira se você me tiver. Eu não entendo por que você me iria querer. Porque você é forte e gentil e corajosa. Porque você cuida do meu filho com tanta paciência e dedicação. Porque você sobreviveu a horrores que quebrariam a maioria das pessoas. E você saiu do outro lado ainda capaz de gentileza. Porque quando estou com você, sinto que posso respirar corretamente pela primeira vez em anos. Os polegares de Bjorn acariciaram suas bochechas gentilmente. Porque meu lobo te reconhece como minha. E tudo em mim quer te reivindicar e te proteger e construir uma vida com você. Eu estou com medo, ela admitiu. Eu estou com medo de confiar nisso, de acreditar que é real e então ter isso arrancado. Eu estou com medo de que eu esteja muito danificada para ser uma boa companheira, que meu passado sempre será uma sombra sobre nós. Seu passado faz parte de você, mas não te define. E eu não estou pedindo para você confiar perfeitamente ou não ter medo. Estou apenas pedindo para você dar uma chance a isso, para me deixar provar que sou digno de sua confiança, que eu te protegerei e te valorizarei e nunca usarei sua vulnerabilidade contra você. Ara procurou em seu rosto qualquer sinal de engano ou crueldade oculta, mas tudo o que ela viu foi sinceridade e uma ternura que fez seu peito doer de anseio. Bjorn estava oferecendo a ela tudo o que ela pensou que nunca poderia ter, segurança e status, e um companheiro que a olhava como se ela fosse preciosa. Eu quero dizer sim, ela sussurrou, mas eu preciso de tempo. Eu preciso saber que isso é real, que vai durar. Você pode me dar isso? Eu posso te dar todo o tempo que você precisa. Bjorn prometeu. Nós levaremos isso devagar, no ritmo que for certo para você. Não há pressa nem pressão, apenas nós dois aprendendo a confiar um no outro e a construir algo real. Ele se inclinou para a frente lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e pressionou sua testa contra a dela. O gesto era íntimo sem ser exigente. Uma conexão que parecia tanto aterradora quanto elétrica. Ara fechou os olhos e deixou-se sentir isso, o laço de companheiros zumbindo entre eles como uma coisa viva, quente e firme e cheia de promessa. Eles ficaram assim por um longo momento, respirando juntos, até que uma batida na porta os fez recuar. Bjorn levantou-se e chamou quem quer que fosse para entrar, e Eninga, a chefe da casa, entrou. Rei Alfa, eu peço desculpas por interromper, mas há uma situação que requer sua atenção. Uma das patrulhas da fronteira relatou atividade incomum perto da linha de território leste. A expressão de Bjorn mudou imediatamente para um foco alerta. Que tipo de atividade? Lobos desconhecidos, possivelmente batedores de outra matilha. Eles ainda não cruzaram nosso território, mas estão observando nossas fronteiras de perto. Eu estarei lá imediatamente.
Bjorn virou-se para Ara. Eu sinto muito. Eu preciso lidar com isso, mas nós continuaremos esta conversa mais tarde. E Ara, tudo o que eu disse permanece. Você está sob minha proteção. E eu quis dizer cada palavra sobre o que eu sinto por você. Ara assentiu, sua garganta muito apertada para falar. Bjorn apertou sua mão uma vez, um gesto de segurança, e então seguiu Inga para fora do escritório. Deixada sozinha, a Ara afundou de volta na cadeira e tentou processar tudo o que havia acabado de acontecer. Bjorn a havia reivindicado como sua companheira. Havia oferecido a ela proteção e status e um futuro que ela nunca ousara imaginar. Ele havia enviado uma mensagem a Ragnar, declarando-a formalmente fora dos limites, removendo a ameaça que a havia assombrado por 6 anos. Era avassalador e aterrorizante e maravilhoso tudo ao mesmo tempo. Ela passou o resto do dia atordoada, realizando suas tarefas com Leaf mecanicamente, enquanto sua mente girava com possibilidades e medos. O menino notou sua distração e perguntou se ela estava bem, e ela conseguiu tranquilizá-lo sem revelar toda a verdade. Ela não estava pronta para contar a Leaf sobre o laço de companheiro ainda. Não até que tivesse certeza de que duraria. Não até que pudesse confiar que isso não era um sonho que se despedaçaria ao primeiro sinal de problema. Aquela noite, depois que Leaf estava pronto para dormir, Ara ficou em sua janela e olhou para a paisagem coberta de neve. A noite de inverno estava clara, estrelas brilhantes contra o céu escuro. E em algum lugar lá fora, Bjorn estava lidando com potenciais ameaças ao seu território. Ela se viu preocupada com ele, querendo que ele voltasse em segurança, e percebeu com um sobressalto que era isso que significava ter um companheiro. Cuidar da segurança de outra pessoa tanto quanto da sua. Sentir a ausência deles como uma peça faltando de si mesma. Era depois da meia-noite quando ela ouviu passos no corredor fora de seu quarto. Uma batida suave veio em sua porta, e quando ela abriu, Bjorn estava lá ainda com suas peles de exterior, neve derretendo em seu cabelo loiro. Está tudo bem? Ela perguntou imediatamente. A situação na fronteira foi resolvida. Eram batedores de uma matilha vizinha testando nossa vigilância. Nós os mandamos embora com uma mensagem clara sobre respeitar nosso território. A expressão de Bjorn suavizou. Eu sinto muito por interromper nossa conversa antes. Eu queria ter certeza de que você estava bem antes de eu me retirar para a noite. Eu estou bem, apenas pensando em tudo o que você disse, tudo o que está mudando. É demais. Eu posso ir mais devagar se você precisar. Não, ela disse, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Não é demais. É apenas novo. E eu ainda estou aprendendo a acreditar que é real. Mas eu quero isso, Bjorn. Eu quero tentar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Bjorn foi como o nascer do sol rompendo as nuvens de inverno. Então nós tentaremos juntos, um dia de cada vez. Ele estendeu a mão e pegou a dela, levando-a aos lábios e pressionando um beijo gentil em seus nós dos dedos. O gesto era cortês e terno, e fez o coração dela vibrar com algo que parecia perigosamente próximo da esperança. Durma bem, Bjorn disse suavemente. Amanhã nós começaremos a construir nosso futuro juntos. Ele saiu antes que ela pudesse responder, mas ela ficou em sua porta por um longo tempo, observando o espaço onde ele estivera e sentindo o laço de companheiro pulsar com calor e promessa. Pela primeira vez em 6 anos, ela se permitiu acreditar que talvez